Amém. Obrigada, Cassiano. Deus abençoe você também. Bom dia, povo de Deus. Hoje, quinta-feira, 28 de julho, e a gente já começa essa edição vendo o céu de Salvador. Por lá tem sol entre nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 22 e 29 graus. Estamos acompanhando a visita do Papa Francisco ao Canadá. Hoje ele está em Quebec. Daqui a pouco vamos saber mais sobre os compromissos do Santo Padre. Aqui no Brasil, a inflação tem pesado no bolso dos brasileiros e a solução tem sido cortar itens no supermercado. Vamos falar ainda das notícias internacionais e da previsão do tempo. Não saia daí porque o CN Notícias edição da manhã já começou. O Papa Francisco está em Quebec, no Canadá. Em seus encontros, tem buscado contribuir para um processo de cura e reconciliação entre católicos e os povos nativos do país. De Roma, a Joyce Mesquita traz um resumo para a gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O Papa Francisco está agora em Quebec, mas antes de partir, celebrou uma Santa Missa e se despediu dos funcionários do Seminário de São José. Mais tarde, na chegada em Quebec, o Papa foi recebido por autoridades locais, como a governadora-geral do Canadá, Mary Simon, o primeiro-ministro, representantes das populações indígenas e o corpo diplomático. Na cidadela de Quebec, o Papa voltou a falar do deplorável sistema escolar residencial promovido pelas autoridades governamentais da época, com a ajuda de instituições católicas locais, que separou tantas crianças indígenas das famílias. Francisco expressou vergonha e pesar e renovou o pedido de perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra a população indígena. Ele reiterou que a Santa Sé e as comunidades católicas locais nutrem o desejo concreto de promover as culturas indígenas com caminhos espirituais específicos e adequados, que incluam também a atenção às tradições culturais. É nosso desejo renovar a relação entre a Igreja e a população indígena do Canadá. Francisco finalizou o seu discurso pedindo para que o mal sofrido pelos povos indígenas sirva como um alerta para os dias atuais, para que o cuidado e os direitos da família não sejam postos de lado em nome de eventuais exigências produtivas e de interesses individuais. Após o discurso, o Papa deixou uma mensagem no livro de honra da cidadela de Quebec. Peregrino no Canadá, uma terra que estende de mar a mar, rezo a Deus para que este país seja sempre um exemplo na construção de um futuro que preza valorizar as suas raízes, em particular a população indígena, uma casa acolhedora para todos. De Roma, Joyce Mesquita para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Joyce. Confira agora as atividades de hoje do Papa Francisco em Quebec. A quinta-feira começa com uma missa no Santuário Nacional de Sainte-Anne-en-Beaupré, às 11 horas da manhã. À tarde, o Papa participa das vésperas com bispos, padres consagrados e agentes de pastoral na Catedral de Notre-Dame, em Quebec. A Caritas Brasileira, que é um organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realiza um trabalho de defesa e acolhimento de refugiados. A Aline Mécio está em uma casa de acolhida aqui em São Paulo e conta mais detalhes do funcionamento desse lugar. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, é um serviço de acolhida aqui na Zona Norte de São Paulo. E quem vai nos explicar um pouquinho mais como funciona esse trabalho com os refugiados é a Thalita Yamamoto, que é coordenadora de serviço de acolhida e orientação da Caritas. Bom dia, Thalita. Como funciona esse serviço?
Bom dia. Nós realizamos este trabalho há mais de 40 anos. Foi iniciado na década de 70 na pessoa de Dom Paulo Evaristo Arnes. Depois de muitos anos no centro de São Paulo, nós estamos agora na Zona Norte e nós oferecemos 5 serviços principais. Uma acolhida inicial com explicações sobre os direitos e deveres das pessoas em situação de refúgio no Brasil. Um serviço de assistência social com encaminhamentos para abrigos, hospitais, um curto apoio financeiro para casos emergenciais de alta vulnerabilidade, apoio com integração local, cursos profissionalizantes, cursos de português, apoio para encontrar um trabalho e se inserir aqui na sociedade brasileira, apoio de saúde mental, com atendimentos psicológicos em grupo e individuais, e também apoio com documentação, que é o setor de proteção, que faz a regularização migratória dessas pessoas aqui no Brasil. Legal. E quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem aqui? Em média, por ano, 6.000 pessoas, de mais de 110 nacionalidades. Recentemente, temos recebido muitas pessoas vindas do Afeganistão. Legal, muito obrigada, viu, Thalita? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente também está preparando, Adelita, uma reportagem que fala de um mapeamento que a Caritas realizou, né, para saber de onde vêm os refugiados que vêm aqui, né, para São Paulo. E essa reportagem vai para o Canção Nova Notícias, edição da noite, então fica o convite para acompanharem. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Aline, muito obrigada. Um trabalho tão essencial nos dias de hoje, né? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a criação de um comitê técnico para a emergência da varíola do macaco. Isso por causa do aumento no número de casos aqui no país. Lá de Brasília, o Rodrigo Salles traz os detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso mesmo, de acordo com a Anvisa, a atuação do comitê vai permitir ações coordenadas para defender a saúde pública, permitindo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvam pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas. A ideia é que o comitê possa atuar em processo colaborativo, inclusive com os profissionais de saúde e a comunidade científica. Desde o início do recente surto da varíola, a Anvisa tem acompanhado a situação, inclusive com orientação de ações na área de portos, aeroportos e fronteiras. Mudando de assunto, a alta da inflação tem feito os brasileiros mudarem de hábito na hora de fazer as compras. De acordo com a pesquisa IPEC, mais de 70% dos brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet deixaram de comprar algum produto no supermercado nos últimos 6 meses. A inflação foi apontada como o principal vilão dessa história. Uma última notícia: a partir de amanhã, as operadoras de telefonia celular vão passar a disponibilizar o sinal 5G para mais 3 capitais: Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Apesar da liberação, por enquanto as antenas devem cobrir apenas uma parte das capitais. Vale lembrar que para acessar o sinal é preciso ter um celular habilitado com a tecnologia. A gente fica por aqui desejando um ótimo dia para vocês. Obrigada, Rodrigo, por suas informações. Um ótimo dia para você também. A visita do príncipe saudita à Europa e questões climáticas estão entre os destaques internacionais de hoje. O El País destaca: marco zero na mudança climática atinge a América. Apesar de a América Latina ser responsável por pelo menos 10% das emissões globais de poluentes, é dos locais que mais sofre com os efeitos do aquecimento, efeitos que se cruzam com sua vulnerabilidade econômica. Pacote de gastos e projetos sobre clima são assinados pelo senador Manchin. Esse é o destaque do Washington Post. O senador John Manchin fechou acordo com líderes democratas nesta quarta-feira sobre um pacote de gastos que visa reduzir os custos com saúde, combater as mudanças climáticas e reduzir o déficit federal. O pacote de gastos marca um enorme avanço potencial para a agenda econômica do presidente Joe Biden. Democratas esperam avançar o acordo no Senado na próxima semana. Príncipe herdeiro saudita é recebido em Paris. Esse é o destaque do The Guardian. Ativistas de direitos humanos criticaram a decisão de Emmanuel Macron de receber o príncipe herdeiro saudita em sua primeira visita à Europa desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi há quase 4 anos. O príncipe Mohammed, governante do segundo maior produtor de petróleo do mundo, chegou ao aeroporto de Orly na noite de ontem, após uma escala com tapete vermelho na Grécia, recebido pelo ministro das Finanças francês Bruno Le Maire, segundo a imprensa francesa.
Ele será recebido no Palácio do Eliseu nesta quinta-feira para um jantar de negócios, no qual o presidente francês deve pedir a ele que aumente a produção de petróleo saudita, em meio à crescente preocupação ocidental com a escassez de energia no inverno após a invasão da Ucrânia pela Rússia. E aqui no Brasil, quando será que o frio vai chegar no centro-oeste e sudeste? Vamos conferir a previsão. A frente fria já influencia o tempo em algumas áreas da região sul. No centro-sul do Rio Grande do Sul, chove forte. Em Santa Catarina e norte do estado gaúcho, há probabilidade de pancadas de chuva. No centro-oeste, o calor ainda predomina nesta quinta-feira, com máxima de 38 graus em Cuiabá. O sudoeste do Mato Grosso do Sul já começa a sentir a mudança no tempo com a presença de rajadas de vento. No sudeste, há condições para chuva isolada apenas no litoral do Espírito Santo. As máximas ficam entre 26 e 32 graus nas capitais. A mudança mais expressiva acontece a partir de sexta-feira, tanto no centro-oeste quanto no sudeste. Dia chuvoso por toda a área norte do país e na costa leste do território nordestino. Aqui em São Paulo, Prefeitura e Governo Federal firmaram um acordo que pôs fim a uma disputa judicial sobre o aeroporto Campo de Marte. Os detalhes com Sidney Fernandes. A área do aeroporto Campo de Marte tem cerca de 2 milhões de metros quadrados. Desde 1929, o espaço tem sido utilizado pela Infraero e a Aeronáutica. Foram mais de 60 anos de disputa judicial até que neste ano, Prefeitura e Governo Federal firmaram um acordo. Pelo termo de conciliação, a Prefeitura quita um saldo devedor de 24 milhões que tinha com a União e esse montante volta para a cidade de São Paulo. Além disso, uma parte do terreno vai virar parque. Já o governo federal continua com a gestão do aeroporto, que vai a leilão em agosto. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Sidney. Hoje encerramos com imagens aqui do céu da capital paulista. Hoje mais um dia quente e sem chuva. Fique com Deus, uma ótima quinta-feira de adoração.